Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre uma dissertação de mestrado, dessa vez, ao invés de um livro de literatura. É de uma moça chamada Mariana Gomes Caetano, e o nome da dissertação é My Pussy é o Poder, eu acho que é assim que pronuncia. E ela defendeu essa dissertação de mestrado lá na Universidade Federal Fluminense em 2015, tá? Então é o seguinte, nesse momento, né, que a gente tá passando, que a gente tem falado sobre empoderamento feminino, sobre o corpo da mulher ser da mulher, ela decidiu o que faz dele e tal, muito me incomodava o fato de críticas, né, ao posicionamento das mulheres, das meninas, né, que cantam e dançam, né, funk, né, no Rio, no Brasil, enfim. E eu comecei a ver isso, né, pela internet e tal, e daí eu acabei achando a dissertação dessa moça, a Mariana, e eu achei muito interessante. Por quê? Principalmente porque, assim, porque dentro do feminismo, e eu não sou nenhuma especialista em feminismo, dentro do feminismo há várias correntes, né? E muitas correntes mostram ou querem alegar que essas moças que cantam funk, elas na verdade estão elas seriam machistas, né? Elas estariam reforçando a posição de objeto que as mulheres sempre tiveram na história. Mas daí, lendo essa dissertação, eu vi que há possíveis formas diferentes de se pensar a respeito dessas coisas. Então, para começar, a Mariana aqui, ela fala que realmente existem em várias dessas letras, dessas funkeiras, muitas contradições. Então, se por um lado elas se colocam como donas do próprio corpo, né, e daí elas fazem o que quiser com elas, com ele, né, com o corpo delas, e isso, por outro, elas realmente se colocam como objeto. Mas essa contradição é presente na própria sociedade, entre as próprias mulheres, né? Então, a Mariana, ela faz essa argumentação. Só que a argumentação mais forte aqui, que ela está defendendo, é a ideia de que esses funks em que a mulher se coloca como aquela que paga um hotel, por exemplo, é aquela que decide quem é que ela vai levar para a cama, com quem que ela vai sair, desfoca, tira a mulher de objeto e passa a ser sujeito, né? Então é ela que decide agora. E isso é muito interessante, porque, veja só, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente sempre pensa assim, não, a mulher é objeto e tal. Só que, e quando, será que a mulher não pode querer estar nessa posição, né? Não, mas é que daí ela está sendo vítima da situação histórica, do patriarcalismo e tal. Pode ser realmente, mas e será que não pode haver uma espécie de uma consciência de si
e ela realmente querer essa posição de ser a dominadora e de se colocar como ativa sexualmente, como o homem vem sendo educado a ser, né? Então, por que não? Por que a mulher não poderia, algumas mulheres não poderiam fazer isso? Deixa eu ver o que mais. Bastante coisa aqui. Então, nessa muitas correntes do feminismo, muitas feministas querem tirar dessas moças funkeiras assim, o direito de falar pelas feministas, né? De serem feministas também. Quem que pode se dizer feminista? Só elas, então? Então, mulher inteligente, ali como a funkeira fala ali, né? Mulher inteligente sabe usar o corpo, né? Então, e aí, parte do feminismo diz que isso que não é bem assim, se você usar o corpo para um benefício material, por exemplo, né? Você pega e seduz um cara e o cara compra alguma coisa para você. E isso, né, uma parte das correntes feministas falam que isso não seria certo, e isso seria colocar o próprio corpo como uma mercadoria e tal. Mas aí a autora vai falar de outras coisas, vai falar também sobre o quanto em muitos lugares essas meninas a única coisa que elas têm delas para ganhar o mundo, para se manter, enfim, a única coisa que elas têm é o corpo. Então seria uma espécie de capital, né? Então ela usaria o que ela tem, é dela, né? Para conseguir o que ela quer. Então, por que não? Aí tem uma parte aqui que fala sobre a questão que tem muitas correntes feministas que também são contra o capitalismo, né? Tá, tudo bem, eu acho que é uma coisa bem legal. Só que será que a gente tem que tirar as mulheres que defendem o liberalismo, por exemplo, do feminismo? Quer dizer, elas defendem a mulher, o direito da mulher, só que não lutam contra o capitalismo. Eu não entendo como isso possa ser contraditório. Eu sei que o capitalismo ele vai explorar todo mundo, obviamente. E a mulher também por causa do patriarcalismo. Mas eu não acho que seja do direito do movimento feminista, e acho que as feministas vão me matar, dizer quem é que pode ser feminista, sabe? Elas estão defendendo alguma coisa que faz parte da vida delas, né? Não sei se é o caso de a gente separar ao invés de juntar, né? Então essa... que mais? Tem uma parte aqui muito interessante que fala sobre... deixa eu ver... sim, a questão, assim, do quanto as letras, né, dos funks tem muitos palavrões e tal, né? E falam
de intimidade, né? Aquela coisa assim. E aí o texto vai explicando que isso tudo seria como uma forma de afronta e resistência. Então, o uso da linguagem chula, né, seria inadequado, ainda mais para as mulheres, né? Isso seria subverter a ordem, né? Você tá ali se colocando em outra posição. E isso seria uma forma de resistência. Então, seria uma forma de resistência o uso de palavrões, palavras de baixo calão, digamos assim, né? E também falar sobre o que se passa entre quatro paredes seria, assim, também uma forma de resistência, porque seria uma forma de subversão, né? Então, a sociedade, a classe média branca e tal, prefere manter esses temas embaixo do tapete, né? Meio falando subentendido e tal. E elas vão lá e falam e tal, que é a ideia de chocar mesmo, né? Assim como fazem outros movimentos, né? Que vêm e aparecem por causa disso, né? Pela maneira de chocar a sociedade. Deixa eu ver. Sim, uma coisa bem interessante é a questão da identidade, né? Que ela acaba discutindo aqui com alguns autores, que é a questão de, afinal, o que torna a mulher mulher. O que é ser mulher? Né? Ser mulher não falar palavrão, não dançar como as funkeiras dançam, se preservar ou não, né? Então, aí essa autora vai lançar mão de alguns autores que falam sobre a fragmentação das identidades, ou da identidade, que faz assim uma explicação de que na atualidade as pessoas elas não são lineares, elas podem ser várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes podem ser contraditórias, né? Então ela pode ser uma mulher, pode ser, vamos ver, negra, e pode que mais? Ser, sei lá, militante de uma causa que seja contra a questão racial, né? Coisas assim contraditórias, né? Ou, quem sabe, né? Ser feminista e ser liberal, né? Então, essa ideia é de que isso é uma coisa da atualidade, em que essa fragmentação existe em todo mundo, né? Então, nós temos diversas identidades. Eu sou mulher, eu sou professora, o que mais? Eu sou um bandista, eu sou de esquerda, o que mais? Eu sou paranaense. Então, dependendo da circunstância e dos interesses, eu vou utilizar essa identidade. Eu vou me utilizar da argumentação dessa identidade. Essas identidades elas podem ter uma coerência ou pode não ter uma coerência. Isso é o que os autores têm visto na realidade. E aí se encaixaria bem essa análise, né, sobre as mulheres dentro do funk. Porque mostraria essa diversidade, né, do que seria a mulher.
há mulheres assim também, né? Elas precisam ser artificialmente mulher dentro de um padrão. Será que o próprio feminismo não estaria engessando o que é ser mulher? Então as mulheres não podem dançar até o chão, né? Então, será que se elas fizessem isso, elas seriam menos mulheres ou estariam submetidas ao patriarcalismo? Ela não pode realmente ter a opção de fazer isso, de querer estar nessa posição? É essa que é a questão dessa dissertação, e que faz a gente pensar, né, de como existem diversas maneiras de ver as coisas, né? Uma outra coisa é aquela que essa autora dessa dissertação faz. Ela pega e vai fazer uma análise breve sobre a questão de como a música, o funk, né, passa a ser criminalizado, né? Então ela faz um histórico e pensa, o samba também já foi criminalizado, e outras músicas, e agora o funk tá na onda, né, de ser criminalizado pela mídia e tal, marginalizado e tal. Mas como dentro da favela é o lugar onde é produzido e é amplamente consumido o funk, a criminalização do funk seria a criminalização da pobreza, né? Então, o que se faz? Isso aqui é muito interessante, né? Como o mercado olha, a indústria cultural olha aquilo, né? Olha aquele produto cultural e transforma em um produto de massa. Então, existem versões mais pesadas onde essas meninas cantam lá na favela, e existem versões mais leves, né, para se tocar, para a classe média dançar até o chão também, né? É interessante como que, não gosto de funk, né, mas quando toca na festa todo mundo dança, né? Que mais? Tem também a questão dos ressignificados das palavras, né? De como palavras como cachorro, gatinha e tal acabam mudando o significado, no sentido assim de das meninas elas se apropriarem dessas palavras que surgiram dentro do funk produzido por homens, que seriam realmente machistas, mas elas ressignificaram e tomaram para si, adotando algo como, nós somos assim, então nós somos. Então vocês é que vão sofrer agora, né? Então essa inversão é muito interessante que eles fazem. O que mais? Outra coisa também é que para justificar essa questão do funk ser muito sexualizado, muito erotizado, ela traz a ideia de que ela lembra, né, que o sexo sempre esteve presente na música brasileira, né? Samba, nas músicas com duplo sentido, ou ainda nas músicas baianas, né? Só que agora
esse movimento está junto de um outro movimento que é o da publicização de tudo, né? Então, toda a nossa vida privada não é mais privada, a gente transmite tudo, né? A felicidade no Facebook. Então, inclusive, as coisas em torno do sexo, ao invés de serem privadas, passam a ser públicas. Então, isso caminha junto com o movimento funk, e aí isso estimula a ideia de falar de sexo nas músicas do funk. O que mais? Vamos ver. Então, a cultura... sim, dela vai falar sobre a questão da cultura popular, né? O que seria uma cultura popular? Ela inverte o mundo, então, por exemplo, né? Aquilo que acontece dentro de casa se fala e se faz fora de casa. Então, os bailes funks, por exemplo, falar sobre sexo fora, né? Ao invés de falar dentro, no espaço privado. Inverter o mundo no sentido da mulher ser a dominante ao invés de ser a dominada. A mulher ser dona do próprio corpo ao invés de ser usada. E também o rebaixamento do que é considerado a cultura superior, né? Então, o deboche que se faz dos costumes, né? Da cultura padrão através das músicas, né? Além disso, o vocabulário, né? Com o vocabulário popular, que usa-se insultos, profanações, obscenidades, xingamentos, uma porção de coisas, e isso faz parte para subverter a ordem, né? Para tirar as coisas do lugar. E mais, né? Se uma mulher falar de sexo, aí sim que é uma transgressão, né? Porque quem fala de sexo sempre é o homem, né? Mesmo para falar assim em músicas e tal, sempre seriam os homens. Deixa eu ver o que mais. Sim. Então também tem a questão de que as mulheres que não têm freios, né, em sua sexualidade, no caso essas funkeiras, né, elas seriam perigosas, né, assim como em outras épocas, né, da história e tal. Se a gente for pensar, essas mulheres que não se submetiam ao padrão patriarcal relacionado ao sexo eram consideradas perigosas, né? Então, muitas até consideradas bruxas. Então, elas querem fugir dessa regulação do comportamento feminino. Não que necessariamente elas tenham consciência disso, mas acaba acontecendo muito sobre isso. Também fala sobre como muitas músicas de funk acabam falando sobre falando sobre a violência dos homens contra as mulheres e assim incentivando as mulheres, empoderando as mulheres a denunciar, de que elas podem sair daquela situação e tal, de que há uma identidade ali entre as mulheres se entendem umas às outras, conhecem a dor umas às outras. E isso é muito, muito legal, né? O que mais? Padrão de beleza como um símbolo de distinção social, né? Então, a distinção social
nesses lugares seria as curvas, né? Quanto mais curvas, melhor. Então, isso seria uma espécie de um capital para elas. E aí, com tudo isso, a Mariana aqui, ela vai mostrando que há um abismo, né, entre o feminismo e, né, as teorias mais hegemônicas e as mulheres pobres, né, que elas não estão representadas nesse tipo de discurso e que elas estão falando outras coisas, estão vivendo outras coisas e não é por isso que elas estão alienadas no movimento feminino, né? Então elas estão agindo em outras dimensões e tentando também construir alguma coisa que seja boa para elas e que seja libertador de alguma forma. Bem, acho que é isso. Então, vale a pena muito ler. Achem lá na internet Mariana Gomes Caetano, a representação feminina através do funk, identidade, feminismo e indústria cultural. Muito legal.